Bem, ok. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu quero dizer o quanto a gente está aí agradecido, feliz aí por essa turma, por esse módulo. Antes de eu passar aqui para o Ivaldo, eu queria só dar alguns informes. Hoje aqui é a nossa primeira aula, a gente conversar um pouco, dar algumas informações aí para os irmãos. Eu sei que tem bastante irmãos novos aí. Na verdade, esse módulo é um módulo novo. A gente estava bem ansioso aí desde o início aí bastante tempo esperando, porque a gente precisa realmente conhecer um pouco da nossa história, tá? Mas eu vou só dar alguns informes, depois eu vou passar para o Ivaldo. O Ivaldo pode orar, escolher alguém para orar e assumir aí, tá? Mas a gente não quer perder assim muito tempo aqui nas informações, tá? Então, algumas coisas aí. Eu sei que vai ser bem repetitivo aí para os que já estão aí com a gente há algum tempo, já conhecem aí o nosso procedimento, mas para os irmãos aí que estão entrando aí pela primeira vez, vai ser bem importante, tá? Bem, as aulas estão sendo gravadas, tá? Nós estamos gravando, eu estou gravando aqui, se você reparar aí, tá? A gente tem feito isso, grava as aulas, depois a gente edita para deixar o máximo só as aulas, tá? Então não fique constrangido de perguntar algo, de fazer alguma pergunta, tá? Então nós estamos gravando, mas não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe aí com a gravação das aulas. Depois a gente edita e a gente envia para os irmãos aí do curso, tá? Para vocês acompanharem aí, tá ok? Também nós fazemos a frequência, a participação dos alunos, tá? O critério basicamente são dois critérios para você ser aprovado aí nesse módulo, História da Igreja dos Irmãos e todos os módulos do ITG, tá? O primeiro critério é a sua participação nas aulas. Tem que entrar nas aulas, tá? Como alguém falou, mas se vai ser gravado, eu posso ficar só assistindo às aulas. Você até que pode, mas você não vai acreditar o módulo. Então, para você acreditar o módulo, você tem que participar das aulas, tá? Pelo menos aí ter uma participação de 70%, tá? Os 30% aí para alguma dificuldade que vier, aí você vai nos informando aí para nós estarmos marcando, tá? Então, você tem que participar das aulas. Se por alguma razão você não puder, você me manda uma mensagem que a gente justifica, tá? Como é que a gente tem feito agora? Só uma explicação aí, você sabe aí que o nosso mundo mudou, né? Está mudando aí, essa questão do novo normal. O ITG, ele já vem aí desde 2017 com aulas presenciais, mas aí com a pandemia nós aceleramos esse processo online, que era algo que nós tínhamos esse desejo desde o início, né? Então a pandemia acelerou, então tudo é novo aqui para nós também, tá? Plataforma, maneira, vídeo. Então, como alguém disse, né? Vocês estão fazendo história aí no início do ITG online aí, mas tem sido bom. Então, como é que nós temos feito a questão da frequência? Nós temos um site, se você não sabe, tá? O site do ITG. E lá nós controlamos, por esse site, nós controlamos aí a vida acadêmica aí dos alunos, tá? Então, você que se matriculou aqui no ITG, você tem um histórico lá, e por esse histórico é que nós fazemos o controle dos módulos que você já fez, dos módulos que faltam fazer, e também da sua situação em cada módulo, tá? Então, lá no histórico, você vai ter a listagem de todos os módulos. O ITG tem 36 módulos, tá? Esse foi o desenho que foi feito no início e a gente vai adaptando aí essas coisas, mas o ITG hoje ele tem 36 módulos
esse módulo que você está fazendo, se você for olhar lá no seu histórico, que alguns já me fizeram essa pergunta, quer dizer que eu já entrei no 3º ano, já vou me formar no ITG? Na realidade é porque com a pandemia a gente mudou, a gente está mudando aí e nós temos uns alunos que nós chamamos de veteranos que estão desde o início conosco. Então esse é um módulo que eles tá assim no caminho deles, tá? E aí, como é online agora, você pode entrar hoje em qualquer módulo do ITG. E aí você vai acreditando lá, lá naquele histórico lá e fazendo o seu controle, tá? Então, lá no histórico, você vai ter lá o módulo que você está fazendo, você tem o nome do professor, você tem o ano, e você vai ter um campo lá que é a sua média final, e é por essa média que nós mudamos o seu status lá, tá? Essa média final é o professor que nos informa de cada módulo. Para você ser aprovado, você tem que ter a média mínima de 7, tá? Tem que ter a média mínima de 7, e aí o seu status ele começa assim. Em curso, se você for agora lá no seu status, com aquela senha que eu lhe dei, você vai ver que lá agora no módulo do Ivaldo vai estar em curso, tá? Porque você está fazendo esse módulo. Quando terminar, nós vamos mudar esse módulo para pendente. Agora, pendente não é que você foi reprovado, alguma coisa, é porque está pendente lá, esperando a nota do professor. E aí, quando o professor enviar a nota final para nós, a gente coloca lá aprovado. Aí você já acreditou esse módulo e pode passar para os outros, tá ok? Então você vai controlar lá o seu histórico bonitinho, vai nos ajudar aí nessa parte, tá? Se não estiver em curso lá no seu histórico, eu acho que é o módulo 19, se eu não me engano, que é esse da História da Igreja dos Irmãos, você deve me falar no privado para eu corrigir lá, tá? Então, é dessa maneira que nós fazemos o controle. Lá no seu histórico também, a gente tem colocado lá os pagamentos, para você ver como é que está essa parte lá, tá? O tesoureiro do ITG é o irmão Marlo, tá? Aí que tem nos ajudado aí com essa parte de organizar as finanças também aí, tá ok? Então, sobre a frequência, no final da aula, eu vou mandar um link para vocês acessarem essa frequência, com uma senha, claro, e você entra lá e você vê se eu coloquei direitinho lá, tá? A maneira que eu coloco lá é por cores, tá? Então, você vai ver lá o seu nome e você vai ver embaixo de 1 ao número 12. O que é de 1 a 12? De 1 a 12 são as aulas, porque cada módulo tem 12 aulas. Essa aqui vai ser a primeira aula, tá? Então, se você estiver presente, eu vou pintar lá de azul para indicar para o professor que você estava presente na aula dele. Se você justificou a sua ausência aí, então eu vou colocar de verde, que é para o professor saber que você não estava presente, mas justificou a sua falta, e tem o vermelho lá, que é para o professor saber que você não participou da aula, estava ausente, não justificou. Então, é dessa maneira que nós temos feito esse controle da frequência. Quem faz esse controle sou eu. Aqui, durante a aula, eu fico olhando aqui quem está presente e vou colocando lá, tá? Então, vou logo dar uma dica aqui. Você pode renomear o seu nome, se não tiver aí, para facilitar aqui para mim, tá? Mas se você entrar lá e eu coloquei de vermelho, por exemplo, e aí você estava presente, aí você me fala, olha, Ricardo, eu estava presente na aula, tá errado lá. Aí eu vou lá e altero e fica tranquilo lá. Então, essa é a maneira que nós vamos controlar a frequência. Fizeram a pergunta para mim sobre a questão do pagamento, tá? Cada módulo custa R$60, tá? Como são 12 aulas, então cada módulo vai durar 3 meses, porque é uma aula por semana, então vão ser 3 meses.
E aí, como é que a gente tem feito? Como vai ser 3 meses, alguns alunos optam por pagar por mês. Então, paga 20, depois paga 20, depois paga 20 para cada módulo. Quem pagou 60, já fica tranquilo, tá? O módulo do Ivaldo já está pago, fica tranquilo, tá? É essa maneira aí que nós temos feito. Ah, eu quero fazer o módulo do Bruce. Aí você paga de novo o mesmo processo, tá ok? Deixa eu ver aqui. Lá o seu histórico tem senha. Deixa eu lembrar isso também, que alguns acho que já esqueceram. Você pode me pedir para alterar a senha do seu histórico, tá? Aquela senha é uma senha sua, mas é um padrão que eu coloquei lá para facilitar. Mas você pode pedir para alterar, tá? Você me manda no WhatsApp, olha, Ricardo, eu quero alterar a senha do meu histórico. Aí você me manda um número aí, cinco números, 6 números, tá? Só número, tá? Não vai colocar aí o nome de todo mundo da família. Só número, qualquer coisa, você me manda e eu altero lá. E aí só você e eu que vou acessar lá para atualizar aquele histórico lá, tá? Por quê? Porque o histórico fica no site, e aí o site, o pessoal fica navegando, pode ser que encontre o seu nome por lá, e claro, vai tentar acessar, né, para dar uma espionada, mas vai bater com a senha lá e não vai conseguir entrar. Mas se quiser deixar mais seguro, é só me pedir, me mandar um número que eu altero lá sem problema, tá? Sobre as apostilas, tá? Temos o nosso material no site em PDF. As apostilas que são exclusivas do curso, elas todas têm senha, tá? Todas têm senha. Algumas não estão prontas ainda, tá? Então, se você entrar lá no site e quiser alguma apostila em PDF, vai pedir uma senha, tá? E a senha você pode me pedir lá que eu informe e você baixa tranquilamente, tá? Sobre o PDF, o material do curso hoje, depois o Ivaldo vai explicar para vocês aí, tá ok? Então, a frequência também tem uma senha que eu vou enviar para vocês entrarem lá. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta que me fizeram. Eu quero fazer só esse módulo. Pode? Pode. Você pode fazer. O seu histórico, ele sempre vai ficar lá no site, tá? Disponível para você entrar no momento que você quiser, ele fica lá, tá? A gente tem histórico aí desde os primeiros alunos, de vez em quando eles entram, fazem um módulo, acredita um módulo aqui e ali, e aí vão preenchendo o seu histórico bonitinho lá, tá ok? Então, basicamente de informações que eu queria dar aí para a gente não se demorar são estas, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me mandar no WhatsApp. Se você esquecer senha, se você esquecer como entra no seu histórico, pode me pedir qualquer coisa. Eu sempre estou aqui ajudando aí os nossos alunos, tá? Então, eu vou orar aqui nesse momento, e aí eu vou passar por Ivaldo e ele vai falar aí como vai ser a dinâmica e a gente vai ficar por aqui acompanhando, tá ok? Vamos orar? Nosso Deus, nós te somos gratos, Senhor. Queremos te agradecer pela tua bondade, pelo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Pedimos que o Senhor abençoe nesse tempo aqui, dessa aula com o professor Ivaldo, nosso irmão Ivaldo. Que o Senhor cuide dele, que o Senhor o abençoe nesse momento. E que as informações, Senhor, que aquilo que vai ser passado, realmente seja para honra, primeiramente para honrar o Senhor, e também, Senhor, para que possamos pensar como podemos avançar cada vez mais na igreja que o Senhor tem nos colocado, no grupo que o Senhor tem nos chamado para fazermos parte. Muito obrigado. Obrigado por esse recurso que o Senhor tem disponibilizado para cada um de nós. E colocamos realmente esse tempo diante do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, quero passar para o Ivaldo. Não fiz a apresentação do Ivaldo, mas ele pode aí se apresentar.
falar um pouco do curso, tá? Ivaldo, pode ficar à vontade, meu irmão. Obrigado, Ricardo. Quero dizer que é um prazer, é uma alegria poder estar aqui com vocês, tá? Não me conhece, né? O meu nome é Ivaldo Trindade, faço parte da Igreja dos Irmãos de Coqueiro, em Ananindeua, aqui no estado do Pará. Talvez como alguns aí, a gente já tem um pouco de estrada, né? Podemos dizer assim. Tá? Por tempos aí, a gente estava conversando com o Ricardo para poder trabalhar uma disciplina que pudesse contemplar a história da nossa igreja. Então, depois de algum tempo, o Ricardo começou a pressionar, né, também, então está na hora, e chegou a hora, né? E, com a graça de Deus, queremos realmente começar esse tempo pedindo a direção dele, como já foi feito, e repassar esses conhecimentos da forma melhor possível, e a gente vai falar sobre isso não agora, mas praticamente no final dessa primeira aula. Tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que vai ser a dinâmica para os nossos próximos encontros. Tá? Então, deixa eu pegar aqui um material aqui, tá? Vamos compartilhar com vocês. Eu espero que isso seja realmente de grande valia para nós. Gostaria de ter... tá ok, vamos lá. Falar da história da Igreja dos Irmãos da Graça, ou por graça, como alguns falam, né, me remonta a uma experiência muito interessante. Tá? Em 2008, eu estava na cidadezinha de Chosenau, na Alemanha, participando da celebração do aniversário de 300 anos do Movimento dos Irmãos no mundo. Então, era uma oportunidade realmente preciosa, foi uma oportunidade muito preciosa, e estarmos num grupo extremamente grande de pessoas reunidas ali naquele lugar. Chosenau é uma cidade pequena, muito aprazível, muito agradável, uma cidade de poucos habitantes, né? Se vocês observarem, no lado esquerdo da foto tem um prédio aqui embaixo, né? Esse prédio é o prédio do Museu do Alexander Mack, que foi a nossa referência. Nós vamos ver isso aqui na nossa história, né? Essa cidadezinha, realmente, enquanto estávamos lá, nesse lugar, né, que, creio, a maioria de vocês, a maioria de nós sabe, né, a importância dessa cidade para a nossa história, a história da Igreja dos Irmãos, por graça. Enquanto estávamos caminhando por aquelas ruelas, podemos dizer assim, ruas bem pequenas, né, nos dirigindo para o local do evento, né, muitas coisas estavam passando na nossa mente, no nosso coração, muitas emoções, é claro. E isso, realmente, para mim, foi um quê de um tanto incomodante também. Porque, por mais que eu já tivesse estudado alguma coisa, eu via que eu não tinha todo o conhecimento, ou um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre tudo o que acontecera e que motivara aquela reunião daquelas pessoas ali naquela cidade. Então, essas coisas me vieram à mente e comecei a trabalhar isso e aí decidi que eu precisava conhecer um pouco mais a história. Visitando o interior do museu Alexander Mack, essa é uma das fotografias que nós tiramos lá na época, nós vemos esse
esse mural, esse conjunto de quadros pintados que existem lá, que ladeiam, né, as paredes do local, lá desse local, contando a história do movimento dos irmãos em pinturas. E foi muito interessante poder olhar isso e voltar num tempo imaginário na minha mente, que eu pudesse, de alguma maneira, armar ou tecer na minha mente, com um pouco mais de consistência, todos os acontecimentos históricos que levaram a Igreja dos Irmãos chegar aqui no Brasil. Naqueles dias, reunidos lá, mais de 1000 pessoas, não foi incomum para nós, né, estranhar a presença de pessoas, né, da Igreja dos Irmãos, como essas pessoas que estão aqui nessa foto, né? É um tanto quanto estranho, né? Olhar e ver essas pessoas assim. E eu me lembrei dos Amish e outros grupos mais reclusos da história religiosa do mundo. Mas essas pessoas estavam ali, integradas ao contexto daquela celebração e também como dignos representantes do movimento dos irmãos naquela festa, podemos dizer assim, né? E aí a gente vê essas coisas e começa a pensar, essa é a Igreja dos Irmãos? Que característica, ou como é que foi tudo isso na mente daquele que está se deparando com algumas coisas que aparentemente e de fato, na verdade, não são usuais para nós que vivemos aqui no contexto latino, sul-americano e mais especificamente no Brasil, país onde, por mais que haja discussões sobre isso, um país onde a mistura racial ele é muito abrangente, podemos dizer assim, né? Então, olhar essas coisas todas me fez pensar na importância de poder entender a história da Igreja dos Irmãos. Por quê? Porque estávamos lá, né, latinos, despojados, né? Na verdade, o nosso grupo era o grupo mais despojado que estava lá. Pessoas com manga de camisa, como se diz aí, vocês podem olhar nas fotos, né? O pastor Alberto estava comigo lá nesse dia, e era o nosso grupo. Por que estou falando isso aqui agora? Porque ao longo da nossa conversa, nesses dias que nós vamos passar aqui, nós vamos ver que o grupo dos Irmãos da Graça, na verdade, eles têm um quê de diferencial, podemos dizer assim, no próprio movimento dos irmãos, que nos faz, vamos dizer assim, um tanto quanto peculiares também, né? E aí a gente fica pensando, por que é importante, né, conhecer a história, entender a história, né? Nessas reuniões dos 300 anos da Igreja dos Irmãos, nós conhecemos esse senhor chamado Davi Plaster, um doutor em teologia, que já é falecido. E o Davi Plaster, nessa reunião, ele estava falando sobre o valor da nossa herança dos irmãos por graça. O que nós temos de importante, de relevante, que nós herdamos através da história dos pioneiros da Igreja dos Irmãos, daqueles que iniciaram todo esse movimento, daqueles que iniciaram com muitas lutas o que é hoje a Igreja dos Irmãos, nas suas várias ramificações. E isso é importante que se diga. Algum tempo atrás, a gente nem pensava que haviam ramificações da Igreja dos Irmãos, né? Nós tínhamos um contexto único, no contexto brasileiro, que não imaginava que existiam algumas ramificações
daquele movimento originário dos irmãos na Alemanha. Então, o pastor e professor David Plaster, falando do valor da nossa herança dos irmãos por graça, ele estava falando da importância de conhecer e entender a história do movimento dos irmãos para a nossa própria vida, para a nossa existência. E a pergunta, realmente, ela fica, né? O que a história do movimento dos irmãos faz por nós? Essa é uma pergunta importante, relevante, e nos deve instigar não somente a pensar, não somente a pesquisar, mas também a firmar convicções do que somos através da nossa história. Então, a história é importante para nós porque ela nos ajuda a definir a nossa identidade. Identidade, nos círculos acadêmicos, no mundo de hoje, é um termo polissêmico, ou seja, ele tem uma infinitude de significados. A sociologia fala um pouco sobre isso. Mas a gente quer trabalhar um pouquinho mais em terminologia que permite dizer que a identidade é aquilo que nos faz único. É aquilo que nos faz singular. É aquilo que permite uma identificação sem erro, sem dificuldade, sem um senão. E nós temos uma identidade como corpo que faz parte do movimento dos irmãos, chamado a Igreja dos Irmãos da Graça, ou a fraternidade das Igrejas dos Irmãos da Graça. E nós vamos, nesse tempo de estudos, de informações, de pesquisa, nós vamos, através da história, entender o que é a nossa identidade como grupo cristão evangélico do ramo protestante, podemos dizer assim, que nos faz, como eu disse, singulares. Então, a história nos ajuda a definir a nossa identidade. Mas a história também, ela tem um condão, podemos dizer assim, de nos manter concentrados naquilo que é essencial da nossa identidade como irmãos da fraternidade da graça. O que é essencial? É aquilo que nós não podemos lançar fora, deixar de lado, riscar da nossa identidade. Então, a história nos faz, vamos dizer assim, atentar para termos um foco naquilo que é essencial para a nossa comunidade, para a nossa estrutura como igreja. Ela se revela através da nossa expressão cultural. Como é que nós nos expressamos, ou como nos expressamos a nossa essência? De que maneira nós nos manifestamos ao mundo? Como é que nós nos apresentamos a ela? Então, a nossa história nos ajuda, ela nos mantém concentrados na essência da nossa identidade como irmãos da fraternidade da graça. E ela nos permite, sem perder a essência, como foi dito, a adição de valores que nos trazem, vamos dizer assim, agregam, podemos falar, agregam a esse essencial coisas mais importantes da nossa trajetória histórica. Mas também a história, ela nos alerta para os perigos que devemos evitar. Alguém já disse que se nós não conhecemos o nosso passado, nós estamos fadados a cometer erros já cometidos.
Erros que foram até cruciais, drásticos, dramáticos no contexto da história das pessoas. Isso vale não somente para os grupos religiosos, mas também para as organizações de uma maneira geral. As organizações que não têm o registro histórico ou não têm, através da história, a manifestação da sua autêntica identidade, tende a correr perigos e até mesmo a ser levada a deixar de existir. Nós que somos da área empresarial, trabalhamos com isso há algum tempo, a gente conhece muitas empresas que foram centenárias no mundo e que sobreviveram por tanto tempo por conta de que estavam alertas às mudanças, às intempéries que os tempos traziam, mas que, de alguma maneira, no momento em que elas, vamos dizer assim, esqueceram esses porquês históricos, elas também foram alvo de extinção. Então, a história nos alerta para os perigos que a gente deve evitar. Isso vale para nós em nível de como pessoas. Quando nós nos conhecemos, quando nós sabemos, quando nós entendemos o que é nosso DNA, podemos dizer assim, isso nos permite a não enveredar em caminhos tortuosos que muitas vezes nos levam ao fracasso. E, por fim, para a gente concluir essa sequência, a história nos ajuda a projetar o nosso futuro. Quem sabe a sua história, quem conhece o seu passado, ele reconhece o seu presente e pode fazer alusões ao futuro. Pode fazer projeções, planejamentos, sonhar. E isso, não digo que as pessoas que não sabem ou que não conhecem a sua história, ou que não conhecem a história das coisas ou das entidades onde estão, não conseguem projetar o futuro. Mas essa projeção tende a ser deficiente quando você não conhece a sua história. Isso é muito importante para realçar aquilo que nós estamos falando nesse primeiro momento, nessa primeira aula, que certamente será mais curta do que as outras aulas que virão. Tá? A história da Igreja dos Irmãos da Graça, é claro, tem vários contextos envolvidos. Tem vários movimentos que influenciaram a história dos irmãos. Se nós fôssemos pensar um pouco mais aqui, nós iríamos dizer claramente que a história, ela nos traz, né, pelo menos duas grandes influências importantes para nós do histórico passado, da própria história da Igreja, né? São movimentos pré-reforma e pós-reforma que marcaram a trajetória daqueles que nos precederam em nível de pioneirismo. Então, para a gente fechar esse primeiro momento do nosso tempo, né, eu quero dizer para vocês, é importante que todos nós conheçamos a história. E eu quero também, nesse intervalinho entre um ponto e outro, que nós já vamos retomar, dizer a você que vai participar das nossas aulas, que vai participar como aluno do módulo, ou aqueles que estão aí passando para dar uma espiada, como se diz aqui no norte, né? Você pode enviar suas considerações, as suas contribuições, as suas perguntas através do chat que nós temos aí, esse bate-papo, né? Eu sei que
a gente, muitas vezes, quando a gente está num ambiente de interatividade, né, todo mundo tem uma palhinha a dar, né? Mas essa turma não é de pouca gente. Essa turma é uma turma grande, é uma turma significativa, né? Tem uma multiplicidade de inteligências aqui nesse grupo. Então, para otimizar muito daquilo que nós gostaríamos de trabalhar com vocês, eu estou propenso a priorizar o uso do chat, o uso do bate-papo. Você pode mandar reservadamente, se você quiser, ou você pode mandar para todo mundo. Tá? Então, você tem o recurso de utilizar no Zoom essa possibilidade. Então, se você tem alguma consideração, se você tem algo a perguntar, se você tem algo a comentar, né, você pode fazer preferencialmente pelo chat. Né? Se porventura você deseja falar, né, que a gente precise ouvir, né, você levanta a mão, tem um recurso aí no Zoom, onde você levanta a mão, e aí o pessoal que está aí na moderação também vai ajudar na hora que a gente tiver que fazer, dar a palavra, dar a voz para você, tá bom? É muito importante que a gente siga alguns desses, vamos dizer assim, dessas orientações quando nós estamos numa atividade que é eminentemente virtual, né? E online, porque há uma diferença, né? Tem atividades virtuais que não são online, né? Você prepara tudo antes, depois só faz rodar. Nós aqui não, né? Dizem que quem sabe faz ao vivo, né? Pois é exatamente isso que nós estamos fazendo, né? Estamos fazendo ao vivo, tá? Ok? Então, chegou uma pergunta aqui que eu vou logo responder, né? A pergunta é: notei que nas fotos algumas senhoras usavam algo na cabeça, né? É importante essa percepção, né? E aí, eu quero dizer para você, né, e para todos, que esse é um costume dos primeiros irmãos da nossa história. E alguns desses irmãos ainda preservam esses hábitos e esses costumes hoje, né? Não é algo que, vamos dizer assim, nós podemos dizer algo deplorável do ponto de vista bíblico. A Bíblia não faz reservas nesse sentido, né? Porém, era algo que, para essas pessoas que forjaram o movimento dos irmãos, era importante do ponto de vista não somente cultural, mas havia um entendimento da parte das escrituras que elas deveriam usar assim, né? A gente vai trabalhar um pouco mais isso lá na frente, quando a gente chegar lá nos grupos, nas ramificações, né, e nos costumes das origens do nosso movimento. Tá? Mas já respondendo essa pergunta, né? E não é muito diferente, para quem já viu, tem uns programas na televisão a cabo, né, por exemplo, que fala do mundo Amish. Então, vocês vão ver que há muita similaridade nas vestimentas. E, historicamente, para todos vocês, nós vamos ver que isso também foi motivo de controvérsias no movimento dos irmãos e que chegou a gerar, né, rupturas e que transformaram essas rupturas em novas ramificações do movimento dos irmãos. Vamos ver isso com calma, com tranquilidade, tá bom? Mas só para responder já o comentário que foi feito e para deixar um pouco mais tranquilo, né? Eu conheço pessoas na Igreja dos Irmãos hoje que
são defensores do uso do véu. Talvez alguns de vocês estejam aqui, né? Alguns estejam aqui nesta sala, né? Nesta sala virtual, né? É bem interessante, né? Porque é uma discussão que pode parecer irrelevante, mas ela tem a sua importância no contexto da igreja. Né? E não somente essa, vamos ver outras discussões, né? bem duras, complicadas no contexto da nossa igreja, que vocês vão pensar, mas era assim? Né? A gente vai até chegar a uma conclusão aí para as pessoas que são da área da história, aqui no nosso contexto, certo? Que nós somos muito mais pacíficos do que os outros irmãos ao longo da história. Nós, brasileiros, podemos dizer assim. Né? Porque dizem que a gente é muito polêmico. Né? O brasileiro é polêmico, mas a gente vai ver que a gente polemiza talvez muito pouco, né? Em relação às várias coisas que nós vivemos como movimento da Igreja dos Irmãos na história. Tá bom? Se tiver mais uma outra pergunta, eu estou à disposição para responder em face daquilo que já foi dito, para a gente poder retomar a nossa, vamos dizer assim, o nosso pensamento da própria história das nossas aulas, tá? Senão, nós vamos continuar, tá bom? Então, vamos voltar aqui, compartilhar aqui uma outra parte, tá? Bem, como dissemos, conhecer a história é importante, né? Pelos argumentos que nós já falamos. E esse argumento não é necessariamente um argumento da Igreja dos Irmãos. É importante que se diga. É algo que é para toda e qualquer instituição, para toda e qualquer organização, para toda e qualquer família. Sua família, a minha família, nós que fazemos parte de uma família natural, nós dependemos da nossa história. Ontem foi o Dia dos Pais. E certamente os pais, principalmente, ouviram muitos sermões relacionados à necessidade de cuidar dos filhos. E muitas vezes vem o texto de Deuteronômio, como foi usado na nossa celebração de ontem. Né? A responsabilidade de inculcar. Inculcar como se fosse, abrir a mente, instalar o conhecimento que forja o caráter de alguém. E isso, obviamente, redunda em identidade. Identidade, nós já falamos aqui o que é, né? Então, no nosso módulo de História da Igreja dos Irmãos, esse é o objetivo que nós pretendemos alcançar. Ao final do módulo, o estudante será capaz de fazer um relato cronológico da história da Igreja dos Irmãos da Graça, começando com os seus antecedentes históricos até os dias atuais, incluindo a história da Igreja dos Irmãos no Brasil. E por que nós dizemos assim? Porque esse capítulo da história da Igreja dos Irmãos no Brasil é um capítulo que já aconteceu, está acontecendo, mas não existe um relato cronológico, consistente, que nós podemos distribuir à vontade, como sendo algo produzido pela própria igreja. Então, neste módulo está também o desafio de apresentar uma construção da história da Igreja dos Irmãos no Brasil que permita, até mesmo, deixar um legado para a Igreja dos Irmãos. É claro que alguns já intentaram fazer alguns relatos, até em trabalhos acadêmicos, em nível de universidade. Nós encontramos algumas publicações, alguns trabalhos, mas nada ainda que a gente possa dizer algo completo, algo que percorra o tempo entre o início dos trabalhos no Brasil e os dias de hoje. Portanto, é um desafio. Esse é o nosso objetivo. Ok? E aí, queridos,
a gente começa a trabalhar no contexto histórico, né, utilizando a história da própria igreja, o começo da história da própria igreja, né? Antes de Jesus subir aos céus, né, ele disse aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, que eles deviam esperar em Jerusalém a chegada do Espírito Santo, que certamente assinalaria o começo de uma nova etapa na relação de Deus com o seu povo. A gente vê isso lá em Atos, capítulo 1, de versículos 4 a 8. Né? Então, Jesus havia dito para os discípulos, para os seus seguidores, que o efeito da obra contínua do Espírito Santo daria poder, daria expressividade àquelas pessoas como representantes do próprio Mestre na Terra. E vocês sabem, né, a história bíblica nos conta que no dia de Pentecostes, então, esse evento aconteceu. O Espírito Santo desceu, encheu aqueles que estavam lá naquele lugar e algo extraordinário se deu. Né? O discurso de Pedro, vamos dizer assim, a compulsão, podemos dizer assim, as pessoas ficaram compungidas, melhor dizendo, com a informação que eles estavam recebendo e com o convencimento do Espírito Santo, como diz as Escrituras, aquelas pessoas, e elas realmente se renderam a Jesus e, naquele dia, foi iniciado o movimento da igreja. O movimento esse que percorre os séculos e chegou até nós, e chegará, provavelmente, se o Senhor Jesus não voltar antes, aos nossos descendentes no futuro. Aquele dia, a igreja nasceu. E era uma expressão de uma fé distinta em comparação com aos outros sistemas religiosos daquele tempo. Não somente religiosos, mas também filosóficos que existiam naquele tempo. Que buscavam meios de obter a perfeição. A igreja, então, estava acima de qualquer outro tipo de associação, ou organização, ou comunidade que havia, que existia até então. Ela não tinha propriedades, ela não tinha estatutos legais, ela necessitava de um manual de orientações e também de práticas que permitiria que ela viesse a funcionar. Jesus havia instruído os apóstolos a formar discípulos. Está lá em Mateus 28, no que nós chamamos de a grande comissão. Para formar discípulos entre as pessoas, batizando, ensinando, a seguir tudo aquilo que ele havia ordenado. Então, os 12 eram os únicos líderes autorizados àquela altura. Mas o rebanho, né, que eles estavam agora, ou passavam a apacentar, não tinha uma clara ideia de quais seriam os próximos passos a serem dados pela igreja. Então, talvez você pode pensar, ou eles mesmos, naquela época, poderiam pensar, né? Logo depois do dia de Pentecostes, né? Amanhecendo, mais de 3.000 pessoas, né? Agregando-se ao movimento cristão daquele momento, né? E aí começaram a perguntar, e agora? O que vai acontecer? Né? E eu creio, assim como alguns outros, né? Entre eles um historiador da Igreja dos Irmãos chamado Todd Scholes, que nós podemos extrair a resposta a essa pergunta de 6 práticas registradas em Atos capítulo 2, que serviram de fundamento a verdades e hábitos que eram necessários para a igreja e que contribuíram para o crescimento dela
para a sua unidade e para a sua saúde naqueles tempos. Né? Está lá em Atos, que é um texto que todos nós conhecemos, né? Então, e lá no versículo 42, pegando aqui as Escrituras, e no texto mais clássico, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E nas orações. Né? Esse versículo é um versículo extremamente importante, significativo para nós. Né? O primeiro ponto a destacar nesse contexto da história da igreja diz respeito à questão que envolve o evangelismo. Eles proclamaram a verdade que haviam recebido recentemente e que haviam transformado as suas vidas. E eles chamavam os outros para se arrependerem de seus pecados e a se identificarem. Olha a questão da identidade aqui, né? Com a salvação de Jesus e com a igreja que agora surgiram. É muito interessante. Haviam, obviamente, aceitado esse chamado evangelístico. Né? Então, devido à natureza clara e pública desse compromisso que eles assumiram, né, houve uma multiplicidade de oportunidades para compartilhar a outros as razões, né, que elas sentiram, né, ao adotar essa nova identidade. A maioria deles eram judeus. Não vamos esquecer disso. Mas também havia um quê chamado batismo. Uma prática, né, do batismo, que eles submetiam, né, como um ato inicial de obediência a Cristo, que publicamente os identificava com o Deus trino, né, ou o Deus triuno, como muitos querem chamar, né, com a salvação que Deus providenciava, né, ou providenciara, com a sua igreja e com o chamado a viver como discípulo de Cristo. Lembrem, o mandado era fazer discípulos. Né? Então, a salvação, na verdade, era possível através do arrependimento e a transformação interna, era a obra do Espírito Santo. O batismo, então, representava um ato visível desse compromisso que mostrava a mudança que aquela pessoa que se agregara à igreja estava professando. Então, esse é um ponto importante para nós, como Igreja dos Irmãos, e vale a pena a gente ter isso como referência. A terceira coisa que nós devemos destacar na história da igreja, do início da igreja, do começo dela, é o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos, como diz aqui em Atos, capítulo 2, versículo 42, né, tem a ver que eles escutaram os relatos daqueles que haviam estado com Cristo, os discípulos, né, e haviam sido testemunhas oculares do Senhor. E, ao tempo, né, ao passar do tempo, eles repassavam esses eventos que haviam visto e ouvido para as outras pessoas. É interessante que Lucas, ao escrever o Evangelho e ao escrever o livro de Atos, ele está se reportando a um crente amigo que ele havia discipulado. Por isso ele usa a expressão: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. E aí ele vai continuando dizendo, para que você tivesse a certeza das coisas nas quais você foi instruído. Ele está falando do ensino dos apóstolos. Né? Do ensino como futuramente ficaria registrado nos próprios evangelhos, do qual Lucas foi um dos autores. Né? Mas também existia o que o versículo de Atos 42 fala de a comunhão. Né? Havendo, então, alguém ingressado nesse novo corpo, nessa nova, vamos dizer assim, esse novo organismo que se chamava igreja, ou se chama igreja, né? Os primeiros crentes
compartilhavam agora um vínculo muito mais próximo do que qualquer, vamos dizer assim, relação que antes eles haviam tido. Então, desde o início, eles, vamos dizer assim, foram colocados a eles a decisão de permanecer em Jerusalém, porque essa maneira de viver em comunidade era algo extraordinário que não era comum, né? Então, a comunhão não se tratava de um mero evento social, mas também, especialmente, de uma vivência que lhes permitia compartilhar não somente a fé, mas também os recursos materiais, a fim de que houvesse equilíbrio, evitasse que alguém passasse necessidade entre eles. E isso chamou a atenção das pessoas do seu tempo, essa comunhão. Mas também ainda dois itens importantes para nós, que tem a ver com o nosso movimento, que eram o partir do pão, né? Essa frase, partir do pão, se converteu em uma maneira de, vamos dizer assim, de se referir à ceia do Senhor. A ceia do Senhor, entre os primeiros irmãos, era chamado, então, de o partir do pão. E aqueles que estavam juntos observavam essa regra, né, essa prática, que era uma ordenança do Senhor Jesus. Porque ele havia ensinado e havia dito que era para ser reproduzida e repetida. Então, também serviria como uma ferramenta de aprendizagem para ilustrar e repassar muitas das verdades que nós temos sobre o Senhor Jesus e a fé. Era um evento praticamente diário, podemos dizer assim, na igreja primitiva. Em cada casa onde se ia, eles partiam o pão. Isso se tornou uma razão extremamente importante para a igreja naquele tempo. E, por fim, a oração. Né? A oração diz respeito novo, no contexto judaico, que estava o quê? Se comunicando com a cabeça do corpo, Cristo, a cabeça do corpo da igreja. Para quê? Para necessidades de provisão, proteção, direção. Né? Uma vez que eles, vamos dizer assim, devotavam louvores e devoção tal como o Senhor havia instruído aos seus discípulos que fizessem. Isso era algo extraordinário. Né? Então, se nós formos observar, esses primeiros duas atitudes extraídas de Atos 2, são atitudes que eram passos que levavam as pessoas, né, para se tornar parte da igreja, de integrar-se ao corpo da igreja, ao corpo de Cristo. Né? Então, para integrar o corpo de Cristo, uma pessoa deve responder, né, em fé à proclamação do Evangelho e, arrependendo-se, receber Cristo. Essa era a orientação. E na pregação de Pedro, isso fica muito evidente. Né? Mas as 4 últimas atitudes do corpo de Cristo daqueles primeiros anos, daqueles primeiros dias, né, eram atitudes que consistiam em hábitos naturais e lógicos que os crentes adotaram, né, que eram adotados, melhor dizendo, por aqueles que haviam sido alcançados ou integrados ao novo corpo, aquela comunidade que estava nascendo. De fato, né, pode ser que os 4 elementos para a comunhão são os mais importantes, né? Porque o evangelismo e o batismo, como forma de ingresso, de
introdução ao corpo da igreja já se tornara passado, como aconteceu para nós. Mas o ensino, a comunhão, o partir do pão e a oração é algo que perdura e que perpassa a vida cristã como um todo. Isso é algo extraordinário, porque os discípulos eles estavam atentos a essas coisas, ao ponto de que, quando houve a controvérsia com os helenistas, os discípulos disseram, olha, não é bom, não fica bem que nós passemos a servir as mesas. Então, escolham pessoas, né, que sejam pessoas com a qualificação necessária para que façam essas coisas, porque eles, os apóstolos, disseram, nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino. Isso é extremamente importante e isso tem a ver com um impacto significativo na vida dos nossos pioneiros, dos primeiros irmãos da Igreja dos Irmãos. Nós vamos ver isso durante o nosso relato histórico que nós vamos fazer ao longo desses tempos. Tá bom? Então, queridos, o que resumimos? Né? O Novo Testamento apresentava, então, com base nessas coisas que acabamos de dizer, com base nessas premissas que falamos há pouco, né? Um modelo de igreja que nós chamamos modelo neotestamentário, modelo da igreja primitiva, que nós vamos ver se perdera ao longo da história. E alguns movimentos de resgate se apresentaram na história para que nós pudéssemos ter resgatado o princípio neotestamentário de igreja. Né? Então, naqueles primeiros séculos, naqueles primeiros tempos da igreja, né, foi avançando de diversas formas, mas o inimigo não é burro. Em algum momento, a igreja começou a se institucionalizar e criar estruturas que, na verdade, lhe vieram a prejudicar. E aí, na história, surge a Igreja Romana, que nós não vamos tecer muitos comentários sobre ela, porque nós conhecemos um pouco da história, quem vai fazer aí a história da igreja vai ver essa matéria, né? E que perpassa, que continua nos nossos tempos. Porém, em um determinado momento histórico, houve uma ruptura significativa no contexto da Igreja Romana, que foi a Reforma, de onde surgiu a Igreja Protestante. Então, quando nós olhamos o movimento da Reforma, nós da Igreja dos Irmãos, vemos o impacto que foi a Reforma Protestante para o contexto religioso daqueles tempos, e lembrando que esse movimento aconteceu na Alemanha, iniciou-se na Alemanha, podemos dizer assim, né? Ou melhor dizendo, o gatilho, né, aconteceu na Alemanha. Nós poderíamos imaginar, então, que a nossa história, a história da Igreja dos Irmãos, ela tem uma ligação direta com a história da Igreja Protestante, no sentido de que, pensar, veio a Reforma e imediatamente, né, ou pouco tempo depois, veio a surgir a Igreja dos Irmãos. É natural pensar assim. E até talvez muitos de nós, eu no passado pensava muito assim, né? Muitos de nós estávamos pensando dessa maneira. Né? Não, nós somos fruto da Reforma. E, por isso, né, nós, Igreja dos Irmãos, né, tem a ver com a Reforma. Tem a ver com a Reforma, é verdade. Mas o processo de constituição dos irmãos, ou do movimento dos irmãos, não foi tão simples assim. Né? Esse esquema aqui nós vamos encontrar no livro do Todd Scholes, intitulado Restaurando a Casa. Nós não temos esse livro em português. Nós temos uma publicação em inglês e uma publicação em espanhol. E nós vamos extrair dele muitos dos conhecimentos que nós podemos extrair da história do movimento dos irmãos para compartilhar com os irmãos aqui.
Portanto, para a gente resumir um pouco de tudo isso que nós estamos vendo nesse gráfico, seria natural, talvez você está aqui hoje, esteja pensando, realmente eu imaginava que era assim, tão simples, né? Igreja, no Lutero, fez o movimento, rompeu com a Igreja Católica Romana, e de lá os irmãos nasceram. Então, eu quero convidar você, tá, a percorrer comigo a nossa história. Percorrer de uma forma tranquila, uma forma saudável, uma forma também instigativa e que possa revelar para nós por que nós pensamos assim, por que nós agimos assim, por que fazemos assado, por que pensamos assim ou assado. Então, esse é o meu convite nessa aula inicial para todos vocês, e a gente vai, nesse momento, abrir o espaço para a gente, de repente, aliviar alguns dos nossos incômodos, né, iniciais nessa matéria tão importante para a nossa igreja e para nós mesmos, como partícipes desse corpo local, chamado Igreja dos Irmãos da Graça. Vou orar e depois a gente segue no nosso bate-papo, tá bom? Graças te dou, meu Deus, pela oportunidade de sentar com esses meus irmãos e aprender juntos, Pai, algo que certamente vai trazer muita clareza para nós, nesses tempos em que, às vezes, nós pensamos e estamos distantes daquilo que, talvez, como igreja, deveríamos estar. Por isso, Pai, que essas nossas conversas sejam realmente elucidativas e que venham a trazer grande bênção, Senhor, para o corpo de Cristo aqui no nosso estado, no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Oramos pedindo estas bênçãos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Por que nós não divulgamos o material hoje? Porque tem uma tarefa para vocês. E a tarefa é muito simples, tá? Eu quero que você, mesmo que amanhã, depois de divulgado o arquivo, certo? Você leia, certo? Mas eu quero que você faça antes de ler, tá? Antes de você ler o arquivo, se você não um compromisso comigo, né? E com Deus. Eu queria que você escrevesse numa lauda, né? A história da Igreja dos Irmãos por fulano, né? Que é você. E aí você vai relatar. Não estou aqui, o trabalho não é para saber quem está contando a história verdadeira. Você está entendendo? O trabalho é para que você, né, diga aquilo que você sabe sobre a história da igreja antes da gente pegar o material e estudar. Por que eu estou perguntando isso? Por que essa tarefa eu estou passando? O pessoal aqui da Nova União e de outras igrejas, onde eu já fui falar da história da igreja, né, sabe dessa história, né? E nós, da Igreja dos Irmãos, temos muito disso, né? A gente diz assim, quando a gente diz assim, eu sou da Igreja dos Irmãos. Igreja dos Irmãos? Mas, como é a Igreja dos Irmãos? Eu duvido se você não foi perguntado, a você não foi feita essa pergunta, né? Eu duvido, né? Igreja dos Irmãos? Como é a Igreja dos Irmãos? O que é isso, né? E aí você olha, você fica assim, às vezes você não sabe da história, né? Aí você, a nossa igreja é parecida com a Igreja Batista. Né? Já vi muita gente responder assim. Né? Então, essa tarefa é para responder essa pergunta. Tá bom? Tá? E essa tarefa, obviamente, vai contar lá no seu pontinho de avaliação. As nossas avaliações, elas não serão muito ortodoxas, vamos dizer aqui. Tá? Tá? Pode ser que a nossa avaliação vá conciliar nos aspectos ortodoxos, todo mundo entende essa linguagem ortodoxa, né? Aquilo que é
aquele tudo estruturado, bonitinho e tal e tal. Vou usar essa expressão. Ou é para... Talvez vai ter alguma coisa heterodoxa, alguma coisa inusual, uma coisa que não é muito comum, tá? Desculpa, qual é a pergunta? Ah, sim, tá. A pergunta de quando você se encontra com alguém e diz que é da Igreja dos Irmãos, a pessoa pergunta, mas Igreja dos Irmãos? Né? Nunca ouvi falar. Alguns já dizem assim, né? Nunca ouvi falar. Né? E aí pergunta, mas o que é a Igreja dos Irmãos? E aí você fica, às vezes, como aconteceu comigo no passado, né? Você fica naquela situação, né? Aí se você pudesse se esconder, se você pudesse fugir, você fugiria. Mas aí como você é pego de, vamos dizer assim, supetão, como se diz, né? Supetão lá, aí você fica lá e você que não sabe muito lá, e você diz, nossa igreja é parecida com a Igreja Batista. Tá? E aí todos se dão por satisfeitos, um vai para um lado, outro vai para o outro e pronto, acabou a história. Né? Eu pergunto a você, se você já deu esse tipo de resposta, quantas vezes você foi pesquisar sobre isso? Né? Então, quando eu falo por mim, né? Hoje, quando alguém pergunta, você sabe que a Igreja dos Irmãos tem mais de 300 anos no mundo? Opa! Né? Aí você começa a mudar um pouco da história. Né? Um comentário, né? Se falar que a Igreja dos Irmãos da Graça, é pior ainda, né? A gente vai explicar essa questão de por que nós não utilizamos a palavra graça na nossa nomenclatura, né? Estrutural, de estatutária e coisa. Então, a tarefa é escreva, né? O Ivaldo aqui, que não sabe o que é a Igreja dos Irmãos, pergunta para você, né? O que é a Igreja dos Irmãos? E aí você, com o conhecimento que você tem, antes de ler a apostila, certo? Você vai escrever para mim. Tá? Igreja dos Irmãos, se você quiser dizer que é igual a Igreja Batista, pode dizer também, não tem problema. Tá? Tá? Então, a tarefa é essa. Aí você escreve lá, a Igreja dos Irmãos, a igreja assim, 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 assado e tal, tal. A Igreja dos Irmãos por graça. Tá? Ou da graça, como você queira. Tá bom? Detalhe. Quando é que você vai entregar isso aí? Amanhã. Então tá. Então mande direto para mim. Obrigado. Eu sei que vai ser... então mande direto para mim. Se você não tem... acha que não vai precisar fazer uma lauda inteira, mandar em Word, coisa assim, quiser escrever e colar naquele coisa lá do WhatsApp e mandar para mim, também não tem problema. Pode fazer, tá bom? O importante, querido, por que eu estou querendo fazer isso aí? Para a gente ver como é que nós estamos nesse contexto. Tá? E aí a gente vai avançar de uma forma ou de uma outra forma nesse processo, tá bom? E eu estou disposto, aí eu vou fazer uma abertura, tá? Estou disposto de, na terça-feira, mais cedo, lá pelas 4 horas da tarde, se tiver um grupo que deseje se reunir nesse horário, que tenha condições de se reunir nesse horário, para ajudar a nossa irmã Érica, o nosso irmão Jordano, né? Eu estou disposto a dar aula para um grupo. Não dá para dar uma aula para uma pessoa ou 2 pessoas. Tá? Então, é uma questão para avaliar. Estou só dizendo aqui a minha disposição. Por exemplo, que a gente tem que fazer isso, mas estou abrindo essa possibilidade, certo? Em consideração aos nossos irmãos lá. Tá? Eu tenho uma irmã, nós temos uma irmã, a Ana sabe, que está lá em Madagascar. Né? Longe. É mais longe que lá da Itália, tá? Mais algumas horas aí para... Né? Então, ela estava muito desejosa de entrar também. Mas lá seria 1h30 da manhã e ela ia até às 4 horas da manhã. Então, é impossível para ela. Né? Então, uma irmã nossa, missionária, sair daqui de Salinas, aqui no estado do Pará, está lá em Madagascar, como missionária lá, trabalhando entre os nativos, tem as pessoas lá. Então, ore por ela. O nome dela é Daniele, tá? Daniele.
Posso contar com, então, o relato de vocês até amanhã? Então, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu sei que alguns talvez tiveram dificuldade de entrar, não sei, Ricardo, você está monitorando bem isso aí? Não, basicamente entraram quero agradecer todos. muito. E quero dizer para vocês, gente, o Ivaldo não é vamos dizer assim, o dono da história da Igreja dos Irmãos. Portanto, você pode agregar qualquer conhecimento, qualquer informação que você julgue importante, que você pesquisou, que você achou interessante, você pode compartilhar, sim, no contexto das nossas aulas, tá bom? Beleza? Então, Ricardo, está com você. Ok, Valdo. Muito obrigado. Bem, meus queridos, então você vai contar essa como uma primeira aula, tá? Mas eu fiz a lista de chamada, a frequência, eu vou mandar para vocês no privado, tá? Você entra lá e olha, vê se eu marquei direitinho lá, tá ok? E no mais a gente vai se falando lá pelo grupo, eu vou pegar essa sugestão aí da Lilian, a gente vai fazer uma lista, aí você me fala aí para a gente passar para o Ivaldo, tá? Então seria na terça-feira, 4 horas da tarde, é isso, Ivaldo? Bem, no mais, a gente vai encerrar aqui com uma palavra de oração. E aí você pode ficar à vontade aqui, tá? A gente deixa aqui um tempo. Se você quiser sair, fique à vontade. Quiser ficar aí, não fica bombardeando muito o professor, tá? Senão ele vai ter muita aula ainda para ele dar aí. Tá joia? Mas pode ficar aí à vontade aqui depois, tá legal? Eu vou pedir que o pastor Paulo, estou olhando aqui na minha câmera. Pastor Paulo, vocês podem orar para encerrar. Depois que o pastor Paulo orar, estamos despedidos e você fique à vontade, tá? Para sair, ficar, conversar, matar aí a saudade, tá? Pastor Paulo, pode orar? Só ligar aí o seu áudio, pastor Paulo, por favor. Ok, então, vamos orar. Nosso querido Deus, nós te agradecemos pela história tão linda que é a história da tua igreja. O fundador tem preservado e particularmente a nossa história. Muito obrigado porque temos o privilégio de conhecer um pouco mais e nos ajuda, Senhor, a construirmos essa história para que a tua igreja continue sendo aquela que está no coração do Senhor e que ela alcance as pessoas que estão fora do caminho, as pessoas que estão perdidas, que a tua igreja possa realmente alcançar essas pessoas com o teu santo evangelho. Peço que o Senhor dê sabedoria para o nosso irmão Ivaldo, cada dia, para que ele possa sempre nos transmitir uma aula bem edificante, e por cada um, com as suas limitações, as suas dificuldades, mas que o Senhor nos dê sempre a oportunidade para aprender um pouco mais da tua palavra. Dá-nos, Senhor, uma boa noite. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, Ivaldo. Obrigado aos irmãos. Tenha uma boa noite. Pode ligar o seu áudio aí, ficar à vontade, tá? E até segunda-feira que vem. Deus abençoe a todos.